Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós vamos fazer um relato na realidade, sobre um padre, um cura francês chamado Jean-Baptiste Marie Vianney. Ele, para nós, é conhecido através da história que ele tem, que é uma história extremamente missionária, e também pelo livro de Carlos Bacelli, que relata a vida de Vianney pela psicografia de Irmão José. Ele, Vianney, nasceu em 8 de maio de 1786 em Dardilly, na França, com falecimento no dia 4 de agosto de 1859. E o relato é o seguinte: o cura, o padre que nós vamos conversar agora sobre a história dele, ele foi designado para uma paróquia no interior da França que se chamava Ars. E pegou a sua carrocinha, não é? Porque naquela época era o que tinha. Ele também era um padre muito simples e foi em direção ao local onde então ele seria o chefe, não é, designado daquela igreja de Ars, lá na França. Com essa pequena carroça, ele caminhando por essas estradas, né, perigosas que existiam também naquela época, de repente ele foi assaltado. Num final de tarde, tinha ele acendido a sua fogueirinha para fazer alguma coisa ali, uma comida, e ele então foi assaltado. E o assaltante era um jovem, não é? Era um jovem, e como só tinha os dois naquela localidade, este jovem começou a conversar com ele. E este cura d'Ars, não é? O nosso Vianney perguntou para ele, enfim, por que ele estava fazendo aquilo tudo e que problema era esse que ele tinha, se era um vício, enfim, se ele necessitava do dinheiro. Ele disse então que ele necessitava do dinheiro, que ele não tinha absolutamente nada. Vianney convence então esse assaltante a trabalhar com ele nesta igreja que ele iria assumir. Vão os dois para a igreja. E chega Vianney então ao povoado minúsculo que era Ars. Ao chegar na igreja, ele viu que ela estava deteriorada, não é? Tudo ali precisava de um grande trabalho. O teto, o chão, tudo necessitava de um trabalho intenso. Precisava de uma grande reforma. E esse assaltante então começa a trabalhar com o Vianney como seu ajudante. Ele deixa de ser o assaltante para se tornar o ajudante. E ajuda realmente o Vianney, e eles conseguem deixar a igreja numa condição em que ela já podia receber, não é, os fiéis. Mas não tinham fiéis, não haviam fiéis. As portas abertas da igreja e não tinha fiel que aparecesse. Então o Vianney fez o seguinte: começou a bater de porta em porta, né, naquele povoado d'Ars, e falar que ele era o cura, que ele enfim tinha chegado, que ia haver uma missa, mas aquele pessoal também não era chegado numa missa, não era chegado em rezar, não era chegado em muitas coisas sérias. Eles iam todos para as tabernas, iam lá beber. Muito bem, Vianney não desistiu, ia na taberna e convidava o pessoal para que eles fossem, não é, lá na igreja, que ele estava esperando por todos e que, enfim, era o caminho que eles necessitavam. E aos poucos, então, as pessoas começam a aparecer lá na igreja. Começam a aparecer na igreja e começam a interessar-se pelo discurso, pela maneira com que Vianney tratava
não é? As pessoas, as suas prodigiosas memórias lhe traziam a história toda de Jesus na ponta da língua, e as pessoas ficavam impressionadas com a maneira como ele deixava todos à vontade. Ele era simpático, era um homem alto, o cabelo mais ou menos um pouco acima dos ombros, mas extremamente simpático. E desta maneira ele começa então a conquistar as pessoas, a conquistar e espalhar a sua simpatia naquele povoado, não é? Naquele local ali no interior da França. Dentro em pouco tempo que Vianney está ali, começa o seu suplício dentro da igreja. Ele não gostava de dormir em camas, ele dormia no chão, né? No chão mesmo. E começa então barulhos dentro da igreja, batidas, e isto tudo foi aumentando de maneira que ele, claro, um homem da sua estatura espiritual, sabia o que estava acontecendo, não é? Mas chegou a um determinado ponto em que ele chegava a levitar, não é? Os espíritos inferiores, esses espíritos que estavam ali para atrapalhá-lo, para deixá-lo totalmente confuso, levantavam ele do chão e depois o derrubavam. Ele acabou que ficou machucado. E esse sofrimento durava praticamente a noite inteira. E com isso, o que eles queriam? Queriam atrapalhá-lo, não é? Eles queriam tirar a sua concentração para o dia seguinte, tirar as suas forças, mas ele não se entregava, continuava firme ali. Mas quem ele perdeu? Perdeu o ajudante. O ajudante não aguentou aquela barulheira, aquilo tudo, ele ficou desesperado, assustado e foi embora. Num determinado tempo, as pessoas do povoado, vendo que ele, enfim, estava muito cansado, tentaram arrumar lá uma outra pessoa e aconteceu o mesmo. Não é? Ninguém conseguia ficar nessa igreja à noite, tal era o barulho, tal eram as incongruências que aconteciam ali dentro, e ninguém queria ser ajudante do Vianney. Ele era um homem extremamente simples. A sua comida era basicamente pão seco e batata. Ele cozinhava as batatas, algumas batatas, e ele as comia frias. Por uns dias, depois que ele cozinhava essas batatas e o pão seco, ele não fazia absolutamente nada. E com isto, com essa dedicação dele ao povoado, essa história daquilo que ele era, das suas pregações e também da maneira como ele atendia no confessionário as pessoas, começou a se espalhar, e outros povoados mais perto, cidades também, começaram a ir para lá, não é? Não numa romaria, mas iam para conhecer esse cura, este padre Vianney, que todos queriam entender quem ele realmente era, que ele tinha modificado aquela parte ali do interior da França, não é? Com a sua conversa franca, com a sua amizade, com os seus conselhos, e também ele tinha uma vidência muito especial. E esta vidência muito especial proporcionava a ele uma maneira de que ele podia então aconselhar algumas pessoas que iam no confessionário, e ele via aquilo que estava acontecendo realmente com quem estava se confessando, e era tranquilo para ele. Essa igreja acaba então, como dissemos, ficando cheia, cada vez mais cheia, e essa fama de Vianney se espalha para todos os lados. O que é que não termina? O barulho. O que é que não termina? A perturbação desses espíritos que vão deixando cada vez mais o nosso irmão Vianney cansado, muito cansado, e ele já com uma certa idade,
atingia a média de 200 consultas de confessionário por dia, não é? Era uma média também, conforme as escrituras, os escritos sobre ele nos dizem, uma média aí de 80 mil por ano. E ele então começa a ficar cansado com tudo aquilo, com a pouca alimentação, não conseguia dormir à noite também, e vai envelhecendo, e quando chega a um determinado período da sua vida, já com uma idade bem avançada, a espiritualidade que não tinha interferido até aquele momento na missão deste homem, né, forma em torno dele um perímetro de segurança para que esses espíritos que tentavam atrapalhá-lo não chegassem mais perto. Em um determinado dia, na frente da igreja, à noite, ele sente um cheiro muito forte de enxofre, não é? E ele imaginou o que podia estar acontecendo. E aí, na sua mente espiritual, vem a mensagem daquele que seria o chefe daqueles espíritos que estavam tentando atrapalhá-lo ali há muito tempo, dizendo que: o que é que eu faço com você, seu comedor de batatas? Se eu tentei atrapalhar a sua vida inteira e não consegui absolutamente nada com você. E nestas situações, não é? Onde nós entendemos que existe um contato já mais próximo de um entendimento entre um espírito que está obsediando o encarnado, era exatamente isso que estava acontecendo naquele momento com Vianney, não é? Era uma simpatia que este chefe, diríamos assim, desses espíritos que estavam ali incomodando, travando uma conversa mental com ele, disse a ele que a partir daquele dia ele não iria mais incomodá-lo. Vianney falece então aos 73 anos de idade, não é? Aos 73 anos de idade, com uma fama que se espalhou por toda a França, e hoje, aqui no Brasil, temos uma comunidade católica, não é? Que tem igrejas com o nome do padre Jean-Baptiste Marie Vianney. Como dissemos, nosso irmão Carlos Bacelli escreveu, através da psicografia do irmão José, um livro sobre a vida dele, que é o que nós estamos nos baseando para conversar aqui, um pouco sobre a vida espetacular de um missionário. Com isso nós queremos dizer que os missionários, eles vêm em qualquer convicção religiosa, não é? Eles vêm na doutrina católica, como pode ser nos brahmanistas, hinduístas, como veio na doutrina espírita, através do nosso querido irmão Chico Xavier. Também temos nosso irmão Divaldo, não é? Que está conosco, trabalhando, fazendo a sua parte. E nós não temos absolutamente nada com convicção alguma. Eu sempre faço questão de, quando toco em alguns assuntos concernentes à doutrina espírita, referindo, não é, a outras convicções religiosas, de dizer que nós gostaríamos que todos tivessem um só pensamento, um pensamento para Deus, não é? Todas as religiões cristãs pudessem servir a Jesus, a um só pensamento, uma só direção. Nesse caso específico, nós resolvemos conversar aqui sobre o padre Vianney, por ter ele uma vida missionária envolvida com a espiritualidade dentro da convicção religiosa católica, mas que é da nossa admiração e também do nosso carinho, não é? E podemos conversar com vocês a respeito de um assunto que é
fundamental para todos nós. O que é ser um missionário aqui no nosso planeta hoje? Não existe privilégio absolutamente para eles. Sofrem todas as dificuldades, a solidão, sofrem as traições, né, de pessoas que estão ali perto deles. São irmãos que vêm com a consciência de que o planeta oferece isto, não é? Eles oferecem o melhor, eles oferecem o amor, eles oferecem a palavra que pode modificar a vida de qualquer um, mas tem em troca, na maioria das vezes, o inverso daquilo que eles estão oferecendo. Temos como exemplo Jesus, que trouxe todas as informações, todas as orientações que nós utilizamos hoje na nossa religião, né, espírita, e também em outras religiões cristãs, com muito amor. Em 3 anos modificou o mundo e a todos com quem conversou levou o seu carinho, mas mesmo assim isto não o eximiu de ser condenado e ter o final triste que todos sabemos que ele teve. Com esta conversa muito simples, muito carinhosa com todos vocês, queremos também deixar claro que a doutrina espírita ela está aberta a novas oportunidades de entendimento com todos os irmãos, que ela também está sempre colocando o seu pensamento de vanguarda, não é? Para todos aqueles que a quiserem conhecer e que tiverem realmente vontade de saber o que estão fazendo aqui no nosso planeta, aqueles que querem ter o conhecimento próprio do seu espírito, não é? Que é importante para todos nós, que nos dá o conforto e que também nos mostra o caminho a seguir. Queridos amigos, é o que nós tínhamos para conversar sobre Jean-Baptiste Marie Vianney, o cura da cidade d'Ars, na França, no interior da França, e que nos deu sempre muita alegria de tê-lo nas nossas leituras com um aprendizado imenso. Muito obrigado a todos!